Agora que a gente já está munido de uma ideia de como construir uma ordenação topológica, mais especificamente de como, dado um grafo dirigido acíclico, encontrar uma ordenação topológica usando aquela ideia que a gente utilizou na demonstração construtiva, em que a gente vai encontrando um sorvedouro por vez, daí encontro o primeiro que eu encontro, coloco na última posição, o próximo que eu encontro na penúltima, e assim por diante, eu vou removendo um vértice sorvedouro por vez e definindo a ordenação do fim para o começo. Vamos ver como a busca em profundidade, essa busca que já é conhecida nossa, a gente já estudou como implementá-la com detalhes na aula anterior. Vamos ver como que a gente pode adaptá-la para resolver o problema da ordenação topológica. Tá? E a intuição disso, eu citei até no fim do último vídeo, é que a relação aí, a intuição do porquê que isso vai ser útil é que está na essência da busca em profundidade se aprofundar, né? Seguir um caminho até não poder mais. E no caso de um grafo dirigido acíclico, como a gente argumentou, quando eu sigo um caminho até não poder mais, eu vou encontrar um sorvedouro, que é exatamente o vértice que a gente quer encontrar. Tá legal? Então vamos ver como que a gente conecta essas relações aí. Eu já vou dar uma dica aqui, antes de apresentar os pseudocódigos, que é por onde a gente vai começar a trabalhar com isso, que é a seguinte: se vocês lembrarem, quando a gente estudou a busca em profundidade de modo mais completo, eu destaquei para vocês que a busca em profundidade nos dá informação estrutural sobre o grafo, particularmente quando a gente registra o tempo de abertura, o tempo de início e o tempo de finalização, o tempo de término de um vértice. O primeiro correspondendo ao momento em que eu começo a explorar aquele vértice e os caminhos que saem dele, né? E o tempo de finalização correspondendo ao momento em que eu digo, olha, todos os caminhos que saíram dele já foram explorados, eu posso finalizar. A gente vai ver que esses tempos, em particular o tempo de término e o tempo de finalização, tem muito a ver com essa correspondência a encontrar um sorvedouro, naquela ideia do nosso procedimento, né? Quer dizer, encontrar um vértice do qual não saem mais caminhos, ou pelo menos não saem caminhos para vértices que já não foram estabelecidos na ordenação. Mas, dadas essas ideias por cima, assim, para guiar a nossa intuição, vamos ver aqui um pseudocódigo. Então, um primeiro pseudocódigo, vamos falar aqui do loop, né, do nosso laço aqui, da busca em profundidade. Por que eu preciso desse loop da busca em profundidade? Porque o jeito que o nosso algoritmo vai funcionar vai precisar que todo vértice seja explorado. E não necessariamente eu sei, né, não necessariamente o meu grafo dirigido acíclico tem um vértice origem, né, um vértice do qual, a partir dele, eu exploro todo mundo. Então, talvez eu tenha que chamar a busca em profundidade mais do que uma vez. Tá? Então, por isso que eu tenho esse loop da busca em profundidade, que recebe aqui como entrada um grafo G igual a VE, ali com seus conjuntos de vértices e arestas, supondo que esse grafo G é um DAG, tá, gente? Só faz sentido, como a gente já estudou, encontrar uma ordenação topológica se o grafo for dirigido e acíclico. Então, estou supondo que ele é DAG. Daí eu vou começar marcando todo mundo como não visitado. Marque todo V em Vzão, né, todo vértice como não visitado. Tá legal? Eu vou ter uma variável global aqui, que na implementação não precisa ser assim, a gente vai ver que a gente vai passar lá por parâmetro, mas por simplicidade, vou supor que é uma variável global aqui, chamado rótulo atual. Aliás, falei por parâmetro para passar ela por referência, tá, gente? Porque eu tenho que estar sempre mexendo no mesmo valor, que vai ser igual a n. Tá? O rótulo atual é o rótulo do próximo vértice sorvedouro que eu encontrar, né, seguindo aquela ideia. E ele começa igual a n, porque justamente eu faço a ordenação do fim para o começo, como a gente já discutiu. E daí o que eu vou fazer? Para cada vértice, então aqui, para cada V em Vzão, né, para cada V, eu vou fazer um teste. Porque eu nunca vou chamar uma busca em profundidade a partir de um vértice duas vezes. Tá? Então, se V não foi visitado, eu chamo a busca em profundidade. No caso aqui, vai ser uma busca em profundidade recursiva. A gente vai ver que, como a gente sabe que posso implementar tanto a recursiva quanto a iterativa, esse recursivo aqui não é obrigatório, mas no pseudocódigo a gente vai falar disso. E depois eu apresento a outra opção. Né? E lendo aqui, esse busca em profundidade recursivo é uma busca em profundidade adaptada aqui para resolver o problema da ordenação topológica, para definir uma ordem para os vértices. Ela recebe o grafo G e ela recebe o vértice V.
Tá? Então ela vai fazer a busca a partir de V, já que V não foi visitado, é legítimo fazer uma busca a partir dele. Tá? Esse é o laço externo aqui da minha busca em profundidade. Vamos ver a busca em si. Tá? Acabou ficando menos espaço do que eu gostaria. Minha letra talvez seja maior do que eu penso. Eu vou colocar essa busca bem espremida lá em cima para ter um pouquinho mais de espaço. Então vamos falar aqui desse pseudocódigo da busca em profundidade recursiva. O que eu tenho que adaptar nela, por exemplo. Né? Então vamos ver aqui, busca em profundidade recursiva, que recebe um grafo G e um certo vértice. O que essa busca vai fazer? Primeira coisa, marca V como visitado. Isso é essencial para não ficar repetindo a visitação nos mesmos vértices. Depois disso, o que eu faço na busca em profundidade? Eu tento estender os meus caminhos. Né? Eu vou olhar para todos os meus vizinhos, quem não foi visitado, eu vou para lá. Então eu tenho aqui para cada arco VW aqui, né, para algum vizinho W, se W não foi visitado, eu chamo recursivamente a busca em profundidade a partir dele, em G a partir de W. Tá legal, mas aqui eu não resolvi nada, eu vou ter que manipular de novo aqui as posições porque faltou o espaço. Tá? Quando eu digo que aqui eu não resolvi nada, é que até o momento, isso aqui corresponde a uma busca em profundidade, isso que a gente colocou no pseudocódigo aqui, mas, infelizmente para a gente, vejam que separação triste que eu tenho que fazer aqui. Faltou espaço, me planejei mal aqui. Então são dois algoritmos separados, tá, gente? Então, à esquerda aqui, a gente tem o busca em profundidade, o loop da busca em profundidade, e à direita, a busca em profundidade recursiva. Mas como eu estava falando, até aqui, o que a gente fez no pseudocódigo está implementando uma busca em profundidade, beleza, mas não está definindo o rótulo de ninguém. E o que a gente vai fazer, o que está faltando aqui, é que depois desse laço aqui, depois que eu tentei, pelo menos, né, visitei todos os vizinhos que ainda não estavam visitados, ou seja, tentei estender o caminho a partir do vértice V, né, para todos os vizinhos que eu podia fazer isso, para todos os vizinhos que ele tinha, eu vou atribuir uma posição para o vértice V na ordenação. Então, depois desse laço, eu chego aqui e falo, olha, F de V recebe o rótulo atual. E, muito importante, na sequência, eu atualizo o rótulo atual. Como eu comentei, eu estou pensando aqui que ele é uma variável global, tá? Eu sei que, em geral, a gente não deve usar a variável global, é só para simplificar o pseudocódigo, tá? Não ficar precisando passar ele como ao longo das chamadas. Mas vamos tentar ler isso aqui e entender o que essas últimas duas linhas indicam. Tá? Olha só, o que eu estou fazendo no final da chamada recursiva, que foi atuar sobre o vértice V, depois que eu já visitei todo mundo, todos os vizinhos que eu alcançava a partir dele nesse laço principal, eu atribuo um rótulo. Tá? Qual que é o sentido disso? Notem que esse é o momento de fechamento do vértice. Né? A ideia é que todo mundo que eu alcancei a partir do vértice V já foi rotulado. Lembre que eu vou fazendo a minha atribuição de rótulos ali, construindo a ordenação do fim para o começo, tanto que eu começo com o rótulo em N aqui e eu decremento cada vez que eu uso. Né? Então, todo mundo que eu alcancei a partir de V já está depois de V na ordenação, o que é bom para mim, porque na ordenação topológica, se existe um arco de um vértice, por exemplo, de V para um outro arco, esse outro arco tem que estar com um rótulo maior do que o vértice V. E é isso que eu consegui aqui. Todo mundo que eu alcançava a partir de V já foi rotulado antes. A consequência disso se todo mundo que eu consigo alcançar a partir de V, todo mundo para o qual eu posso ter um arco do V apontando, já está depois do V, esse é o momento ideal para estabelecer o rótulo do V. Porque não vai ter nenhum arco mais. Se eu colocar o V na posição atual, né, no rótulo atual, eu atribuí ele, não vai ter nenhum outro arco voltando. Tá? Não tem risco disso acontecer. Eu vou deixar isso mais claro ainda quando a gente for demonstrar por que esse algoritmo funciona, mas eu acho que, por enquanto, essa ideia já deve dar uma intuição razoável. Tá? É essa a pegada. Eu atribuo o rótulo no momento de fechar o vértice, porque todo mundo para o qual ele poderia ter arco já foi explorado e, portanto, já foi fechado antes, já recebeu um rótulo maior, uma vez que os rótulos vão decrementando. Tá? Essa, então, é a ideia central aqui. E, prosseguindo, tá? Depois de ver os pseudocódigos, eu quero deixar um quiz para vocês, que eu acho que eu não resisto, acabei comentando em cima do meu próprio quiz, que é
qual que é a relação entre o rótulo da ordenação topológica e o tempo de término de um nó. Tá? Então, só para reforçar aí essa reflexão que eu já acabei comentando em alguns momentos aí da explicação. Prosseguindo aqui, vamos ver um código. Tá? A gente vai ver o código em 2 momentos, só para deixar claro para vocês. Aqui em cima, a gente viu 2 pseudocódigos. O da esquerda, que é o loop da busca em profundidade, e o da direita, que é a implementação da busca em profundidade recursiva adaptada para construir uma ordenação topológica. Eu vou mostrar para vocês agora o código que implementa esse loop da busca em profundidade, tá? Que eu vou chamar de ordenação topológica aqui, e é ele que vai fazer as chamadas pelo algoritmo da busca em profundidade já adaptado. No próximo vídeo a gente vai ver uma implementação da busca em profundidade, no caso tanto a recursiva quanto a iterativa. Dos 2 jeitos dá para resolver o problema. Vamos ver aqui então como a função ordenação topológica implementa aquele loop que a gente viu lá, que não era particularmente complicado, né? Só 2 observações aqui, que o grafo é implementado com listas de adjacência e, como eu falei, a gente vai usar ali, essa ordenação topológica usa a busca em profundidade, né? Nenhuma novidade até aí, né? Então, eu vou receber um grafo G e eu vou receber um vetor ordenação topológica aqui, que já foi alocado antes, que faz sentido, né, gente? Porque quando essa função terminar, eu espero que ela desaloque tudo que ela mesma alocou. Mas eu também espero que quem me chamou ainda tenha o vetor ordenação topológica com a resposta lá. Então, por isso que eu recebo aqui um vetorzinho ordenação topológica que já foi alocado fora ali pela função que me chamou. Eu tenho aqui algumas variáveis auxiliares que a gente vai ver no contexto o que elas fazem. Em particular, o visitado aqui é um vetor que me indica simplesmente quando eu já visitei ou não um vértice, né, para evitar visitar ele 2 vezes. Como lá no pseudocódigo, a gente começa nesse laço, marcando todo mundo como não visitado. Mas é importante, eu marco os vértices como não visitados, quer dizer, aqui eu marco todo mundo com 0, né, no vetor visitado, e eu também atribuo uma posição na ordenação topológica inválida para todos os vértices, esse -1 aqui, que vai indicar para mim que, olha, esse cara ainda não foi ordenado. Isso vai ser importante num momento, particularmente quando eu for mostrar para vocês a implementação iterativa da busca em profundidade. Mas isso é legal. Feita essa inicialização, a gente inicializa também aqui o rótulo atual, valendo n, que é o g pointer n, né, que é o número de vértices do grafo. E aí a gente começa o nosso laço principal, aqui que dá o nome, né, quando a gente chama ele de loop da busca em profundidade, é justamente porque eu tenho esse loop em que eu vou fazer uma chamada pela busca em profundidade a partir de cada vértice não visitado. Então eu estou percorrendo aqui todos os vértices de 0 até menor do que n e testando. Se ele ainda não foi visitado, eu chamo a busca aqui. Tá? Detalhe que essa aqui que eu estou chamando é a recursiva, e por ela ser recursiva, eu preciso passar por referência o rótulo atual, porque eu quero estar sempre mexendo no mesmo rótulo, né? Quando eu decrementar o rótulo que começa com n ali, a próxima função que for usar vai ter que estar mexendo na mesma área de memória, por isso tem que tomar esse cuidado. No final eu só dou um free no visitado aqui para liberá-lo, para não, como eu falei, sempre importante uma função desalocar toda a memória que ela aloca. Essa implementação aqui do loop da busca em profundidade é ao menos divertido, né? A coisa realmente, embora ele seja importante, a coisa realmente acontece, a ordenação é construída na busca em profundidade, seja recursiva ou iterativa, adaptada para trabalhar com a ordenação topológica, que a gente vai ver na sequência.